Mensagem dia 16 de 11 de 1995. Curvar-se na minha presença. Quem se curva diante do seu Criador não pode ser dominado pelo dinheiro. Quem busca a paz para dentro de casa não pode brigar lá fora com seus irmãos. Quem planta uma boa semente quer vê-la crescer, mas quem plantou o que não devia vai colher na hora da colheita. É justo a pessoa também se preocupar com o seu sustento, porém não é justo passar por cima dos outros para enriquecer-se. Todo aquele que infringir a lei dada pelo Pai da criação fica fora do seu caminho. As graças só se darão para as pessoas que sabem respeitar o seu Salvador. Ao deitar-se, curve o teu joelho, pedindo a bênção para uma noite boa de descanso. E quando levantar-se, repita a mesma coisa, pedindo um dia cheio de bênçãos para o seu trabalho. Esses chamam-se filhos da luz. Bento, meu filho amado, como pode uma vela ficar acesa sem ter o que ajude a chama? Ela é feita de cera ou parafina, para que o fogo continue aceso, sendo que no centro da vela está o pavio. Enquanto permanece o pavio e a cera, o fogo continua aceso. Assim sou eu, Jesus. Todo aquele que permanece em mim e eu nele ou nela, a luz está aquele sempre com essa pessoa, porque eu sou a vida. Mas para isso precisa constantemente estar com o seu pensamento em mim, porque senão o inimigo vem e toma o meu lugar. Ele é aquele que faz as pessoas brigar, ser egoísta, ladrão, assassino, adúltero e invejoso, e nunca reconhece que acima de tudo tem um Pai que tudo criou. Essas são as pessoas que não dobram os seus joelhos, nem amarradas. As palavras que foram dirigidas a um servidor meu, esse tipo de gente, quando ouve, sai até debochando de quem está falando em meu nome. É mais fácil, como eu já disse, um camelo passar no fundo de uma agulha que um desses se salvar. Vejam, meus filhos, quando eu falei tudo isto, não foi só para aquele rico, foi para todos que estavam por perto. Quem não se curva diante do seu Salvador não será chamado filho de Deus. Esses são aqueles que por dinheiro são capazes de vender até o seu próprio pai, irmão e assim por diante. Filhos meus, ouvir-me e não agir pode ser perca da sua alma. Então procure estar sempre bem alerta. Não deixe que ninguém mude vossa cabeça. Não se desviem desse caminho em que vocês estão. A loucura irá começar logo para os grandes poderosos e para esses que nunca souberam agradecer o seu Deus. A minha justiça já começou. Quem pensou ser o maior está caindo por terra, como é o caso dos Estados Unidos. A penalidade para esses foram eles mesmos que plantaram com suas mãos a má semente, que achavam que sua riqueza nunca iria se acabar. O ferro com que eles feriram os seus irmãos agora virou-se contra eles mesmos. A minha justiça não é vingança, e sim limpeza para o que o diabo semeou. Obrigado, meu filho. Tu só escreves o que eu mais desejo falar, para que todos saibam o verdadeiro caminho que leva a Deus. Jesus. Nessa mensagem, curve-se na minha presença. A gente está vendo tão pouco isso hoje. Quando a gente vê, às vezes, o comportamento das pessoas nas outras igrejas, fica a desejar. As pessoas não têm mais orientação, não sabem nem mais como se comportar diante do Santíssimo, dentro de uma igreja. E isso é lamentável nos dias de hoje. Então aqui Deus ele orienta
Jesus orienta para que o homem reconheça realmente a sua santidade. O homem hoje vive preocupado com o bem-estar dele, com o bolso cheio, planejando o futuro, mas esquece que o futuro, para mim, para qualquer um de nós, e para o mais rico que seja, é um só, a morte. Quero ver o que irão fazer na outra vida. Qual a preparação para a outra vida. Não querendo me achar melhor do que ninguém. Mas hoje, meu objetivo é muito mais cuidar da minha alma do que do meu próprio corpo, no meu bem-estar. Como ele já dizia ao Pai, ao nosso Pai, profeta Pedro II, dê atenção a mim, cuide de mim que eu cuidarei de ti. E o Pai começou a pensar desse jeito a partir do chamado dele. E Deus soube cuidar bem dele até o final da vida dele aqui. Então Deus aqui fala essa mensagem. É justo as pessoas também se preocuparem com o seu sustento. Porém, não é justo passar por cima dos outros para enriquecer-se. Hoje a gente vê, principalmente na classe política, ninguém tem boa intenção. Aqueles que têm boa intenção são travados, são taxados disso e daquilo. O diabo está botando na cabeça das pessoas como se justificasse. Ele tirou, mas fez. Que observação é essa? Então quer dizer que justifica eu tirar para dar? Será que não é melhor eu não tirar e deixar as coisas acontecerem como Deus quer? Tem gente que não consegue dar um passo com as próprias pernas. Fica só atrapalhando o que o outro está fazendo. Tem gente que vive mais a vida do semelhante do que a dele mesmo próprio. Aqui na obra, Palavra Viva de Deus, tem muito disso. Pessoas se preocupando com fulano, com beltrano, mas não cuida da própria vida. Então Deus fala aqui, todo aquele que infringe a lei dada pelo Pai de criação, fica fora do seu caminho. Existem leis. A Palavra Viva de Deus, ela procura o quê? Obedecer essas leis. Viver essas leis. Não só ter guardado no bolso, é aplicar essas leis. E as pessoas acham que isso é uma brincadeira, acham que isso nada vai ser cobrado, porque Deus é misericordioso, é piedoso. Deus realmente é misericordioso, é piedoso, mas Ele também, acima de tudo, Ele é justo. Se Ele colocou leis para a sua criatura, para nós, Ele vai cobrar que estejamos dentro dessa lei. Senão esse mundo seria como está hoje, mundo de ninguém, terra de ninguém. Cada um faz como quer, corrupção, ladruagem, injustiça, pessoas querendo denegrir a imagem de um Deus, querendo desvalorizar Deus. Esse é o mundo que vivemos hoje. Então por isso que Deus pede para que a gente tenha humildade e curve-se na presença dEle. É assim que eu entendo essa mensagem, é assim que eu observei essa mensagem. No final da mensagem ele faz o comentário. Não deixe que ninguém mude vossas cabeças. Não se desvie desse caminho em quem vocês estão. Em que vocês estão. Muita gente, por falta de fé, ou pela fé fraca, já desistiram, ou se deixaram levar pelo comentário de outro, e se afastaram desse caminho.
achando que isso é uma montoeira de palavras, que nada acontece, que realmente sempre ouviram falar esse tipo de coisa, e se deixam levar com influência da má palavra daquelas pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em nada. Infelizmente, essas pessoas são fracas. Como na época de Moisés, quando ele subiu para buscar conversar com Deus e trouxe a tábua da lei, a maioria desistiram. E essas pessoas foram colocadas onde? No inferno, para não ter paciência. Essa obra, ela é uma obra tão divina, tão verdadeira, não porque está em nossas mãos, que nós como filhos, a gente sempre tem uma surpresa. Essa semana, eu já fiz um comentário no púlpito da igreja, eu tive um sonho que mostra com toda a clareza do mundo como o profeta está acompanhando a gente, como o profeta está presente, não em matéria, mas em espírito, em alma. Eu tive um sonho com ele de domingo para segunda, onde ele, no sonho, ele foi atrás da nossa igreja, onde a gente toma café ali com as pessoas. Ele apareceu para mim e disse, e tinha uma pasta como essa aqui, ó, igual essa aqui na mão. E ele falou para mim, Alex, pega essa pasta, limpa ela e guarde. Bom, quando me acordei, lembrei do sonho, mas fiquei contente por ter sonhado com ele mais uma vez. Já sonhei com o pai dezenas de vezes, mas era só mais um sonho. Fiz um comentário com a minha família na terça-feira, e com um amigo meu que estava, o Edmar, estava lá em casa me ajudando a fazer uma limpeza na minha casa. E por acaso, na segunda-feira mesmo, eu estava limpando o sótão da minha casa, e nesse sótão tinha uma mala de viagem grande, onde eu guardo alguns pertences meus ali. Essa mala devia estar guardada ali por uns 8 anos, 7, 8 anos. Não consigo datar a hora, o dia certo. Abrindo essa mala, o que foi que eu encontrei? Essa pasta, como estava no sonho. E peguei essa pasta e guardei no meu quarto e falei, depois eu vou pegar e vou dar uma olhada no que tem na pasta e vou separar o que é bom, o que não é bom, queimar alguma coisa. E por acaso nessa pasta tinha uma carta escrita pelo profeta P2, pelo meu pai. Essa carta eu não lembro dele ter me entregue essa carta. Nesse tipo de coisa, geralmente eu tenho uma memória boa. Eu saberia dizer, isso aqui ele me entregou lá em Genville, ele me entregou em tal ocasião, mas não foi isso. Não lembro quando ele me entregou essa carta. E outra coisa, que essa carta não tem data, sem data. A letra é dele, escrita por ele, e é a original. É hoje que eu vou ler aqui uma cópia. Essa carta diz o seguinte, amigos e irmãos em Cristo, ele começa assim. Olha o começo da carta. Amigos e irmãos em Cristo. Quem se refere a nós como irmão em Cristo, geralmente não está mais presente. Ele se refere a um filho, à esposa, aos netos, aos amigos, como irmão em Cristo. Esse é o começo da carta. Continuando assim a carta. Estou entregando em suas mãos uma obra divina, um pequeno livro que do começo ao fim, todo inspirado por Deus. Ao começo ao fim, todo inspirado por Deus. Veja bem, um detalhe. Estou entregando em suas mãos uma obra divina, um pequeno livro
que de começo ao fim foi todo inspirado por Deus. Aqui ele está se referindo, o profeta, ao futuro. Pois, com certeza, há 8 anos atrás, ele estava bem vivo aqui entre nós e não tinha acabado a obra ainda. Ele acabou a obra pouco antes de falecer, em 2017. E aqui ele já está dizendo, estou entregando em suas mãos uma obra divina, um pequeno livro que do começo ao fim foi todo inspirado por Deus. Não com isso, aqui ele identifica-se de novo sempre com a humildade dele, não com isto querendo me engrandecer, mas é o nosso Salvador que me pediu para falar toda a verdade, porque o homem está esquecendo do grande poder dele. Assim, todas as coisas que foram escritas pelos profetas, elas estão se cumprindo. Olha como ele se refere ao futuro aqui. O nosso coração, que é a sua morada, há poucas pessoas que deixam ele entrar. A imoralidade que nós estamos vendo hoje está provocando grandes catástrofes. O que está acontecendo no mundo hoje? Incêndio, vendavais, seca, calor excessivo. É o que está acontecendo. É o momento que se aproxima, e o momento que se aproxima é um chamado dele. Aqui o pai encerra a carta, ele falando. Agora Deus, Jesus vai falar. Venha, meus filhos, porque como está, não posso aguentar mais. O Bento, para mim, nesse pequeno livro, ele é como uma caneta em minhas mãos. Só escreveu, olha só o que ele quis. Essa carta deve ser, no mínimo, de 8 anos atrás. Ou ela é recente, porque tudo o pai hoje pode fazer. Pode ter sido ele escrever ali, me passar no sonho para mim que eu viesse ler e dar esse testemunho. Mas Deus aqui se refere. Ele só escreveu o que eu quis, Jesus. Então, como a gente vai criar dúvidas em relação a essa obra? Aqueles que não acreditam, você pode fazer o que quiser. Que você, o descrente, aquele ele jamais vai acreditar. Eu sempre me baseio na vida de Jesus quando esteve aqui entre nós. Os milagres maravilhosos que ele fez, sem ninguém poder contestar, nos olhos de muita gente. E assim mesmo, o homem com a sua maldade, com a sua ingratidão, com a sua arrogância, conseguiu condenar e trocar ele, um Deus, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, maravilhosa, pelo um carrasco, pelo um bandido, pelo um assaltante, um criminoso, e conseguiram condenar ele. Não porque ele não tinha capacidade de se livrar daquela condenação, mas porque estava escrito. Ele sofreu tudo aquilo para o nosso bem. O profeta também sofreu muito aqui na terra, foi muito caluniado, foi muito escarnecido, mas no final ele sofreu calado e hoje continua, foi vitorioso depois da morte e hoje continua vitorioso e dando essas pequenas manifestações para a família e para todos que acreditam na palavra viva de Deus. Então, essa carta veio para fortificar aqueles que às vezes ficam em dúvida, que realmente acham que nada acontece, e para aqueles que não acreditam, de repente, passe a acreditar, passe a prestar atenção nesses pequenos detalhes que aqui acontece. Só dizer que o pai, tudo que ele via, qualquer papelzinho, né, de remédio, tudo tinha data, né? E esse aí, um papel tão importante, não teve data porque não tinha o dia certo para ser lido, né? Ninguém sabia quando ele escreveu, né? Por isso. Se foi quando ele estava aqui ou se foi agora que ele está lá, né? Se ele escreveu, né?